Fala da Globo, vai, Ana Paula. Eu acho que é assim... A Globo é uma grande escola. A Globo foi o melhor período da minha vida. A pergunta que eu quero te fazer é assim, então faz. Você, de repente, eu lembro, assim, olhando em retrospecto, de repente você virou, o seu nome virou, né? Todo mundo começou a dizer o padrão Globo Jornalismo, brincando com o seu sobrenome, virou uma brincadeira. Como que foi para você? Foi um fardo isso? O tamanho do sucesso misturado com essa coisa? Não, pelo contrário. Sabe que a Globo é tão grande, é um guarda-chuva tão imenso, que quando você está lá dentro, você não tem a menor noção do tamanho que você tem. Sim. Ou pelo menos eu não tinha. E eu acho que muita gente não tem. Então eu me guiava por ser feliz, não ser feliz. Estar satisfeita, não estar satisfeita. Estar realizando um trabalho que eu goste, não estar realizando um trabalho que eu goste. Era basicamente isso. Sim. Era uma carreira. Eu estava administrando a minha carreira. E eu passei por muitos momentos de muita felicidade, alguns de menor felicidade, mas de maneira geral, em termos de carreira, eu fui muito feliz lá. Você tem saudades da Globo? Não tenho saudades da Globo. Eu acho a Globo uma grande escola. E eu queria muito que a escola fosse absorvida em outros lugares, porque eu acho que é uma grande escola. Sim. Tenho ressalvas à escola, eu acho que ela precisa se modernizar, mas... Concordo. Mas saudade, não. E não porque não seja um lugar bom, mas porque o que eu fiz da minha vida depois foi tão importante para mim. Abriu tanto o meu leque de possibilidades, me fez crescer tanto, me fez ver tanta coisa nova, que eu gosto da vida que eu tenho hoje. Eu gosto demais da vida que eu tenho hoje, entendeu? Muito melhor do que a vida que eu tinha na Globo. E você, como que foi assim? Você rodou muito o mundo, né? Você viajou muito. E isso foi no SBT, sobretudo? No SBT eu tinha, durante 2 anos... maior fôlego do programa, né? Eu tive um programa que era o SBT Realidade, que era um programa de viagens. Então... Era da natureza dele e passei 2 anos viajando. Fui para tudo quanto foi lugar que eu quis ir e que a pauta se ofereceu. Foi um período sensacional. Embora eu admita que eu tenha viajado demais, assim. Eu ficava muito pouco tempo em casa, eu ficava muito tempo viajando. Também não é equilibrado isso. Mas fiz coisas muito legais nesse período, muito boas. Fiz Alasca, fiz República Tcheca, fiz Japão, fiz um monte de coisas na América do Sul, fiz Brasil, coisas bacanérrimas em Brasil. O que você aprendeu sobre o ser humano, assim? Porque é fundamental, né? Esse é um privilégio que a gente tem na nossa profissão também. Né? Tem coisas que parecem banais e que foram profundamente impactantes para mim. Por exemplo, quando eu fui ao Alasca pela primeira vez, eu fui para conhecer a Luciana Whittaker, que é uma fotógrafa carioca que se mudou para Barrow, que é a última cidade ao norte do Alasca, já dentro do Círculo Polar Ártico, porque se apaixonou por um esquimó e resolveu que ia viver lá. E quando eu fui, aquilo me parecia uma história inteiramente nonsense. Eu falei, como é que alguém larga o Leblon pela praia de Barrow, entendeu? E quando eu cheguei e conheci Barrow, aí é que eu achei mais nonsense ainda. E aquilo me impactou muito profundamente, porque... era uma história de amor, sabe? E eu estava tão focada em carreira naquela hora, naquele momento, isso em 1998, eu acho, que eu não entendia direito como é que era esse troço de largar a carreira em nome de um amor, entendeu? E foi muito bom para mim, porque eu pensei muito nisso. Fala do Silvio Santos, como que ele é? Ele é exatamente você chegou igual a conviver na TV. com ele? Claro, a gente falava muito, muito. O Silvio é exatamente igual na TV. Imagina uma pessoa que não muda nada. Ele não muda nada, ele é exatamente igual ao que ele parece na TV. Sabe? O jeito de falar, a entonação da voz, o jeito que ele te cumprimenta, o jeito que ele ri. Ele é exatamente igual na TV, exatamente igual, você não muda nada. Ele é muito personalista, ele é muito centralizador, embora seja muito... ele tem variações de humor muito fortes. Então, em determinados períodos, ele opina em absolutamente tudo na programação. E em outros períodos, ele desaparece e não opina em nada na programação. O patrão tem essa... Você nunca sabe o que esperar, sabe? Assim, do Silvio. Tem hora que ele
tudo que você faz ele quer saber, ele quer Ele dá... participar, etc e tal, e tem hora que ele some e não quer mais saber, né? E o que te dá mais prazer? Dá mais prazer estar na rua. Não, brincar, fazer essa brincadeira toda que a gente luta aqui diariamente de você editar uma coisa monstruosa ou estar com o microfone na mão, passeando, viajando, o que te dá mais prazer? Definitivamente o que me dá mais prazer é estar onde as coisas estão acontecendo. Tá. Eu não tenho... a minha vaidade não está em ser executiva de um jornal. A minha vaidade não está em olhar o jornal e dizer assim, puxa vida, fechei um jornal maravilhoso, perfeito, deu audiência, ele abriu bem, o meio estava bom, ele estava equilibrado, essa matéria aqui que eu conduzi... Não, a minha vaidade está em ir conversar com alguém, tirar daquela pessoa o melhor que ela tem para dar, dentro daquela circunstância e contar uma história bem contada. A minha verdade está em contar boas histórias. Como que foi esse privilégio de recuperar a reportagem? Porque isso você conseguiu no SBT, né? Fazendo programa de fôlego. Não, na verdade, eu tinha um acordo na Globo que me permitia, a justiça seja feita. Eu levantava muito da bancada do Jornal da Globo para fazer matéria. Sei. Muito. Muito mais do que todos os outros apresentadores da casa. É claro que eu tinha mais interesse em fazer isso, então eu pressionava mais para que isso acontecesse. Tá. Mas eu tive muita liberdade o tempo inteiro para levantar e fazer reportagens, mesmo sendo âncora do Jornal da Globo. Quando eu fui para o SBT, eu estava montando um jornal, então a minha presença física ali era na muito redação, importante. claro. Eu fiz menos isso, mas eu fui para a Coreia do Norte quando eu estava no SBT. Eu fui a única jornalista brasileira a entrar na Coreia do Norte com visto. Eu entrei como jornalista lá. E depois, na Record, eu fiz o mesmo tipo de acordo. Eu apresento o jornal, mas eu quero fazer reportagens. E, inclusive, por isso eu não assumi cargos executivos. Entendi. Porque eu queria que tempo... Você tem liberdade para fazer isso. Exatamente. E, além disso, durante esse processo todo, eu montei 2 empresas. E eu preciso ter tempo para tocar 2 empresas. Entendi. Então, eu tenho um outro lado da minha vida, que está muito ligado também ao jornalismo, mas que também está muito ligado a um lado empresarial. E eu preciso ter tempo para tocar esse meu lado, esse lado da minha vida. Então, hoje é um mix de coisas.